Era fevereiro, março de 2001. Naquela época eu estava com 17 anos, né? Eu integrava o time de natação no meu colégio. Nós tínhamos o melhor time dos 17 anos, sabe? Do sub-17. E a gente nadava todo dia. Os treinamentos eles eram de segunda a sexta-feira, tá? E eram 3.500, 4, 5 quilômetros, às vezes a gente chegava a nadar. A gente dava tiros e eu estava vivendo uma época não fácil na minha vida esportiva, porque naquela época eu já disputava vários torneios pela escola, né? E aí entrou um camarada novo no time de natação e eu acabei sendo deixado de lado, sabe? Cara, foi foda. E eu virei pra mim mesmo e falei, puta, eu vou conseguir, né? Vou conseguir e tal. E não tava fácil. E eu nadava e não conseguia bater os caras nadavam muito, né? E eu, né, tentava arrepiar lá da minha forma, tudo, mas eu nunca bati as pernas direito, sabe? Eu sempre fui forte no braço e na perna não, mas assim eu nunca deixei de ir, né? E tal. E naquela época eu sempre considerei que eu nadei bem, sabe? Que eu nadava bem e tal. Naquela época eu fui fazer um teste no Pinheiros. Eu já nadava sempre no Pinheiros, mas eu nadava lá com a turma, tudo, mas eu pedi uma chance para nadar lá no profissional, né? E tal. E o treinador marcou um dia lá, eu nadei com a turma. Foi muito difícil, sabe? Eu tomei várias voltas lá dos caras, eles eram muito melhores do que eu, né? E às vezes eu também estava querendo trabalhar, ajudar meu pai, e o meu pai sempre falava assim, não, vai lá nadar, que não sei o que lá e tal, e vai lutar, né, e tal, vai nadar, não sei o que lá, põe a mala nas costas, pula na piscina e vai nadar, né? Meu pai sempre me incentivando e tal. E aí né, o treinador naquele dia lá do teste lá do Pinheiros, ele falou que eu não tinha condição de treinar na equipe A, né? E tal. Que ele até ia conseguir me colocar um dia, mas eu precisava treinar pelo menos uns 9 meses e tal, e que ele achava perda de tempo, sabe? Que ele achava perda de tempo eu sei lá, investi em mim 9 meses pra eu nadar lá e tal, e foi uma época foda. Sabe o que eu fiz? Eu não desisti não, cara, porque eu queria o meu lugar de volta, né? Então eu fui lá, comprei prancha, pé de pato, flutuador, comprei tudo que eu podia e às vezes eu nem almoçava para investir na natação e tudo. Eu tinha um carro antigo e às vezes eu precisava ir de bicicleta, porque nem sempre o carro antigo ele funciona. Não funciona como a gente quer, né? E tal. Mas assim, o importante é que tá nos levando, né? Eu acho que é isso que importa. Então, eu não consegui nadar na equipe principal, mas eu não deixei de seguir o treino dos caras. O treino ficava lá na lousa, né? E eu chegava no horário do treino deles e pegava aquela raia livre e nadava lá na vizinha, né?
se fazia o mesmo treino dos caras, 5,5 km, no meu ritmo. E eu nadei todo dia durante aqueles 9 meses que eu precisava me preparar, né? Eu continuei lá e tudo, e ainda nadava no colégio depois do treino. Eu nadava no clube e voltava de bicicleta 17 quilômetros. Nessa época não tinha ciclovia na Marginal. E eu voltava, ainda nadava com o pessoal do colégio, mais uns 3 quilômetros, tudo. E um dia eu percebi que eu tinha melhorado muito, né? Porque eu pulei lá na piscina e eu já não estava muito atrás dos caras que eram mais rápidos que eu, sabe? Aquele dia eu nadei 8 quilômetros. E começou a não ser mais difícil treinar, sabe? Você pula, vai fazendo, quando você vê, você tá bom e tal. E aí a gente foi num torneio do colégio. E o cara, o treinador, o tal do Roberval, me botou para nadar por último, né? Eu me lembro que essa prova foi no Arquidiocesano. E os caras da concorrência, eles eram também federados na natação e eles nadavam em outro clube. Mas eles eram muito rápidos. Eu lembro que na Olimpíada Oliark, na Oliark, essa turma aí estava ganhando todas as provas. E eu querendo nadar os tiros de 200, 300 metros, e o Roberval tinha botado aquele cara novo no meu lugar e tudo, e eu esperando a minha chance de brilhar, cara. Esperando a minha chance de brilhar e tudo, e cara, ele falou assim pra mim: olha, Pinho, você vai nadar só o revezamento e tal. E eu sempre nadei as outras provas e tudo. E aí ele botou outro cara no meu lugar, o outro cara não conseguiu um resultado satisfatório, mas eu fiquei meio mordido naquela época. Eu acho que ninguém gosta de ser rejeitado, né? E tal. Mas eu sabia que eu estava bem preparado, né? Eu estava nadando todo dia no Clube Pinheiros e estava fazendo o treinamento do colégio. Era 7, 8, 6 quilômetros por dia de natação, né? E eu sabia que eu estava forte o suficiente, que eu iria cair na piscina e ia mostrar o meu valor, cara, né? E foi assim, pulou o primeiro cara, foi o Marcão, foi o Capelete, pulou primeiro, e primeiro nadou o Capelete, depois o Marcão, e depois o Viana em terceiro, e eu ia fechar essa prova, né? Cara, na hora que o Viana pulou na piscina, a gente estava perdendo de uma raia e meia. Era toda uma raia e meia. E eu pulei por último lá. Pulei para o Roberval já achando que a gente ia perder. E eu entrei lá e botei pra quebrar, cara. Deixei o concorrente, eu tava perdendo de uma raia e meia. A hora que eu pulei pra nadar, o cara ficou atrás de mim meia raia, cara. Juro, eu não acreditava, nem ninguém acreditava. E a gente ganhou essa prova. Foi louco demais. Ai. Fiquei até um pouco emocionado aqui.
porque faz 20 anos isso no dia de hoje. E depois teve mais uma outra Olimpíada no colégio, que foi a mesma coisa. Os caras começaram a me chamar para nadar lá, porque a gente também estava perdendo e eu meti bronca. A gente ganhou o campeonato no final. Então é uma experiência aqui que eu conto para vocês, que é para vocês nunca deixarem de de correr pelo melhor, de fazer o melhor e de lutar, sabe? Que as coisas boas, elas têm que vir de dentro da gente, sabe? A gente tem que dar o nosso melhor e lutar. Não deixa ninguém falar não pra você, velho. Sabe, esse vídeo aí vai pra todos. Não deixa ninguém te botar pra baixo em nada. E se você não tiver na condição que você quer, vai buscar o teu caminho, vai buscar a tua condição física, o teu preparo, corre atrás, velho. Entendeu? Porque a vida é isso aí, é evolução. A gente tem que evoluir sempre, sabe? E às vezes as coisas não estão como a gente queria e as coisas não estão dando certo, mas a gente tem que buscar o caminho, sabe? Buscar o aprimoramento, a evolução. Sabe? O bem chega para todos, basta você querer. Sabe? Aqui eu deixo esse vídeo aí para incentivar ninguém a diminuir ninguém, sabe? E deixar aquelas pessoas. A gente tem que às vezes dar lição nos outros. E o maior professor e tudo somos nós mesmos, né? E tal. Então aqui fica um pouco dessa... Hoje faz 20 anos, 22 anos de tudo isso aí. Nós somos os nossos maiores professores. A gente tem que nos focar, sabe? A gente consegue tudo que a gente quer. Basta se focar e fazer o melhor, ser determinado e ir pra frente. É isso aí.